A era do PlayStation 2, a nostalgia que nunca vai acabar. Se você está assistindo esse vídeo, existe uma grande chance de você ter vivido a melhor era dos videogames. A era do PlayStation 2. E olha, quem viveu sabe. Não era só jogar. Era uma experiência. Era uma época em que cada jogo parecia uma aventura gigantesca. Cada descoberta parecia um segredo escondido. E cada partida virava uma história para contar depois. Hoje em dia a gente tem gráficos realistas, mundos gigantes, consoles poderosos. Mas existe algo que nenhum videogame moderno conseguiu substituir. A sensação de ligar um PS2 pela primeira vez. O som que desbloqueia memórias. Se você fechar os olhos agora, provavelmente consegue ouvir aquele som de inicialização. A tela escura, as luzes surgindo, e a sensação de que algo épico estava prestes a acontecer. Era ali que começava mais uma noite de jogatina. E não importava se era tarde da noite, depois da escola, ou no fim de semana. Quando o PlayStation 2 ligava, era horas e horas jogando. Chegar em casa, ligar a televisão de tubo, pegar o controle, assoprar o DVD do jogo, mesmo sabendo que isso provavelmente não fazia diferença nenhuma, às vezes ainda saltava o cuspão, e ainda lubrificava. Era torcer para aparecer aquela tela. Memory card carregado com sucesso. Por que perder save naquela época? Era praticamente uma tragédia. Quando os jogos pareciam gigantes. Hoje a gente está acostumado com jogos que não tem conteúdo no mapa, metade do mapa e um matagal, e a história bem sem graça, é para broxar o cara mesmo, antigamente. Naquela época, os jogos do PS2 pareciam infinitos. Cada mapa parecia gigantesco, mesmo os atuais sendo maior tecnicamente. Cada jogo parecia durar meses. E a verdade é que muitos deles realmente marcaram a história. Principalmente alguns que viraram lendas. A cidade que todo mundo conhecia. Se tem um jogo que praticamente todo mundo jogou, foi Grand Theft Auto, San Andreas, ou pros mais próximos, GTA San. Esse jogo não era só popular. Ele era um fenômeno. Você não jogava apenas uma missão. Você vivia dentro daquele mundo. Dava para fazer tudo. Pegar carro emprestado se você me entende. Andar de bicicleta. Treinar na academia. Voar de avião. Explorar cidades gigantes. E claro, fazer o caos completo. E quem lembra disso aqui? Entrar no jogo só para colocar código. Código de dinheiro. Código de armas. Código de tanque. E simplesmente transformar o jogo em um completo caos. Era diversão pura. As madrugadas no underground. Agora, se você gostava de corrida, existe um jogo que marcou demais. Need for Speed Underground 2. Esse jogo era simplesmente incrível. Porque não era só correr. Era personalizar o carro. Era deixar ele com o seu estilo. Era colocar neon embaixo do carro. Pintura personalizada. Aerofólio gigante. Essa época, se você fosse querer ser o tal do minimalista, carro padrão, o jogo não deixava, era tunar. E depois sair pelas ruas da cidade de madrugada. Com aquela trilha sonora que grudava na cabeça. Era praticamente um estilo de vida. A perseguição mais insana dos games. E se tem um jogo que fez muita gente suar frio, foi Need for Speed Most Wanted. Porque esse jogo tinha algo que poucos jogos conseguem fazer. Adrenalina de verdade. Você não estava apenas correndo. Você estava fugindo. Sirene atrás. Helicóptero no céu. Bloqueios na estrada. E os pés de porco vindo de atrás. Cada perseguição parecia uma cena de filme. E quando você escapava, era uma das melhores sensações. Era melhor do que receber um te amo, ou um saiu para entrega pro seu endereço. Os jogos que todo mundo tinha. O PlayStation 2 tinha uma biblioteca absurda de jogos. Mas alguns eram praticamente obrigatórios. Tipo, God of War. Homens, queimem a vila! Resident Evil 4. Shadow of the Colossus. Bully. GTA San Andreas. Need for Speed. Esses jogos não eram só bons. Eles eram inesquecíveis. A época em que jogar era um evento. Hoje muita gente joga sozinho online. Mas na época do PS2, jogar era praticamente um evento. Era chamar os amigos.
Trazer controle extra tudo destruído, sempre era o pior. Sentar no chão com os cheetos. E jogar por horas. Às vezes até brigando pra ver quem ia jogar agora. Clássico. Perdeu, passa o controle. Também a época que você tinha que descobrir as coisas dos jogos, quando descobrir coisas no jogo era lendário. Naquela época não tinha tutorial no YouTube pra tudo. Muitas coisas você descobria sozinho. Ou com amigos. Ou ouvindo rumores. Tipo, tem um segredo nesse jogo. Aquele carro é desbloqueável. O tal do pé grande do Monte Chiled. Existe uma área secreta. E quando você finalmente descobria, era uma sensação absurda, ou era só mentira e você ficava igual um bobo de atrás, até surgir o YouTube e você descobrir que era tudo mentira. Já o controle do PS2 era praticamente indestrutível. Caiu no chão? Funcionava. Horas de jogo? Funcionava. Botão gasto? Ainda funcionava. Era praticamente uma relíquia gamer. Porque essa era foi tão especial. Existe um motivo pelo qual tanta gente sente saudade do PS2. Não era só o videogame. Era o momento da vida. Era uma época mais simples. Sem tanta pressa. Sem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Era só você, o controle e um jogo incrível. O PS2 criou uma geração de adoradores de jogos. Muita gente que hoje gosta de videogame começou no PlayStation 2. Foi ali que nasceu o gosto por jogos. Foi ali que surgiram amizades. Foi ali que muita gente decidiu que videogame seria parte da vida para sempre. E sabe o mais louco? Mesmo depois de tantos anos, o PlayStation 2 ainda é amado. E muito popular no Bostil, pois, a situação hoje do país, ter um videogame atual tem que batalhar e trabalhar suar muito, o jeito e fugir pra velha guarda, o bom PlayStation 2 que ainda tem gente jogando. Ainda tem gente colecionando. Ainda tem gente comprando. Uma comunidade gigante que vive em 2026. Porque ele representa algo que nenhum console moderno conseguiu substituir completamente. O verdadeiro motivo da nostalgia. A nostalgia do PS2 não é só sobre jogos. É sobre momentos. É sobre aquela época da vida em que tudo parecia mais simples. Em que passar horas jogando era normal. Em que cada jogo parecia mágico. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual o PlayStation 2 nunca vai ser esquecido. E agora eu quero saber uma coisa. Se você teve um PlayStation 2, qual jogo que te marcou? Qual jogo você jogaria de novo hoje sem pensar duas vezes? Porque uma coisa é certa. Quem viveu a era do PS2, viveu algo especial. Algo que nunca vai se repetir da mesma forma. E que sempre vai dar aquela saudade. O verdadeiro motivo da nostalgia. A nostalgia do PS2 não é só sobre jogos. É sobre momentos. É sobre aquela época da vida em que tudo parecia mais simples. Em que passar horas jogando era normal. Em que cada jogo parecia mágico. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual o PlayStation 2 nunca vai ser esquecido. Sabe outra coisa que você não pode esquecer, e é a existência do meu canal. Já inscreva-se e deixe o gostei no vídeo.